enquanto isso, a gente também fala sobre o fim da escala 6x1. Seguimos em Brasília, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, escolheu o deputado Paulo Aze para relatar a PEC, proposta de emenda à Constituição, que acaba então com a escala 6x1. A definição ocorreu na manhã desta terça-feira. O parlamentar do União Brasil, da Bahia, será o responsável por conduzir a tramitação do texto na Comissão de Constituição e Justiça. A medida é considerada prioridade pelo governo neste semestre. Caberá ao relator analisar se a PEC pode avançar na Câmara e apresentar um parecer. Duas versões tramitam em conjunto na CCJ, ambas prevendo a redução da jornada semanal de 44 para 36 horas semanais. Depois dessa etapa, o texto ainda pode passar por uma comissão especial antes de eventual votação no plenário. Ô, Caute, a gente tem percebido aí que o Hugo Motta também abraçou essa pauta, está bem disposto a levar adiante. Agora, a gente sabe que PEC tem uma votação mais longa, né? Depende aí de votação em 2 turnos, com quórum qualificado. E o próprio Hugo Motta, no início deste mês, agora de fevereiro, já enviou à CCJ para análise ali da questão da constitucionalidade dessas. São 2 PECs, né, que falam aí da redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas de trabalho. O próprio governo tinha a intenção de mandar um projeto de lei que seria mais fácil, de mais fácil aprovação no ano passado, mas tudo indica que o Hugo Motta vai apostar as fichas aí na própria PEC, que agora está na CCJ. Paula, essa questão da fim da escala 6x1 é uma bomba econômica e uma bomba política e é um problema gigantesco para a oposição em ano eleitoral. Primeiramente, essa questão da redução da horas de trabalhos é um tique, né? Uma tara da esquerda achando que isso vai aumentar a felicidade dos trabalhadores e vai aumentar a produtividade, o que não existe em nenhum país do mundo, vai criar um problema gigantesco para a economia brasileira. Então, é de uma irresponsabilidade gigantesca, até porque, lembramos, não é o fim da escala 6x1. Pela proposta da Erika Hilton, é a imposição da escala 4x3, que não existe em nenhum país do planeta Terra e poderia existir no Brasil, provocando um desastre na economia brasileira. Mas, além disso, é uma bomba política e um problemaço para a direita, porque é de um populismo tão visceral, é de um populismo tão descarado, que, obviamente, muita gente cai nesse conto do vigário. Muitos trabalhadores brasileiros vão votar no PT por causa disso aqui, achando que essa proposta vai mudar a vida deles. Muita gente que sequer votou no PT no passado vai ouvir esse canto da sereia e vai ser seduzido por essa redução do horário de trabalho, mantendo o mesmo salário, que é algo que afronta a matemática e a lógica. Mas as pessoas muitas vezes não querem a matemática e a lógica. E as eleições, com certeza, não se decidem por matemática e lógica, mas por paixões. Então, isso daí vai ser algo muito difícil, é uma bomba muito difícil de ser desarmada para a oposição, porque se eles votarem contra, serão acusados de ser amigo dos patrões, de querer escravizar os trabalhadores, explorar a classe operária, etc. Portanto, ganho político para o PT. E se eles votarem a favor, vão ser acusados de, no final das contas, fazer o mesmo jogo do governo. Então, para que votar na oposição? Vota no PT, que aprovou essa reforma, né? Tanto aí vamos ficar desmoralizados, né, sem nenhuma moral com o eleitorado de direita, com os empresários, com especialmente os pequenos empresários que têm muitas vezes um só funcionário e que vão quebrar se for aprovada esta reforma. Então, para a oposição é de fato um problema enorme, porque se eles votarem contra, perderão votos na população mais humilde que trabalha com a escala 6x1. E se eles votarem a favor, perderão votos com o empresariado, com os trabalhadores, com os profissionais liberais e com as pessoas que sabem fazer contas, né, e sabem que isso é de uma irresponsabilidade gigantesca. Então, o Lula colocou a oposição num belo de um problema e vamos ver como a oposição vai conseguir superar essa questão, porque duvido que um só deputado ou senador, especialmente do Centrão, vai ter a coragem de votar contra esta medida populista.
Só para a gente lembrar, Piotr, deixa eu só trazer aqui uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, a respeito desse tema. E só para a gente lembrar que são duas PECs, uma de autoria da Erika Hilton, também reduzindo a carga horária de 44 para 36, mas na proposta dela seria de início imediato, caso aprovada. E também tem a PEC 221, que é de 2019, que é do deputado Reginaldo Lopes, também reduzindo a carga horária para 36 horas semanais, mas haveria ali um escalonamento, né? Levaria 10 anos para que as empresas se adaptassem ali, fizessem todas as mudanças para alteração dessa redução de jornada de trabalho. Deixa eu chamar o presidente da Câmara, Hugo Motta, que falou desse assunto mais cedo hoje em coletiva de imprensa. A jornada de trabalho, ela já está deflagrada aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, ao lado do presidente da CCJ, que é por onde essa proposta tem que primeiramente caminhar, nós estivemos ao lado dele o deputado Léo Lomanto, que indicou para ser o relator dessa proposta na CCJ o deputado Paulo Aze, que é o ex-presidente da comissão, que tem aí o mês de março para trabalhar a discussão dessa admissibilidade, ouvindo não só os representantes da classe trabalhadora, mas também dos empresários, do setor que emprega. Essa é uma medida que tem grandes impactos para o nosso país e ela precisa ser conduzida com muita cautela, com muita responsabilidade, sem ideologia, sem atropelos, sem podermos deixar que o palanque eleitoral possa liderar essa discussão. Piotr, hoje eu vi mais cedo o presidente da Câmara agora falando que tem grandes impactos para o país, essa medida, a aprovação da redução da jornada de trabalho. Um grupo no Congresso propondo, inclusive, a adoção de uma nova desoneração na folha de pagamento para quê? Para compensar o aumento do custo dos trabalhadores, caso esta proposta venha a ser aceita, né? Então, nada disso fecha a conta, esse é o problema. Nós temos um país hoje que está por causa do governo do PT, porque o governo Bolsonaro entregou esse país com 54 bilhões de superávit fiscal primário. Ou seja, uma capacidade de economizar para começar a pagar o que já está devendo. Isso melhora muito o ambiente econômico. Vem o Lula, arrebenta a lei do teto, cria um arcabouço que ele mesmo não segue e hoje o país está cada vez mais devedor. Então, aí vem a história da desoneração. O governo trabalhou todo dia contra qualquer desoneração. Agora, os deputados então cria uma desoneração. Aí vem aquela esperteza. Vamos criar uma desoneração para esse setor e eu aceito essa sua proposta. A proposta não fecha em nada. Os estudos hoje, os que existiram depois, porque quando a tal da deputada foi lá, a Erika Hilton, apresentou, ela mesma assumiu que não tinha feito nenhum estudo, ou seja, era só eleitoreira, era só populismo e tudo mais. O próprio Lula saiu falando isso no estilo Lula de ser, sem também levar em conta nenhum estudo, nada sério. Todos os estudos que foram divulgados agora, por gente séria, estou falando por entidades sérias, estou falando de FGV, da própria CNI, enfim, essas coisas todas, todos mostraram que é um problema gigantesco, vai piorar o problema do emprego, vai aumentar o custo para empregar e isso vai gerar desemprego. Sem contar que você perde ainda mais a produtividade brasileira no mundo que está cada vez mais produtivo. Nós estamos competindo com gente que aumenta a sua produtividade. Bom, nada disso está fechando a conta. Esse governo fez a pior reforma que nós fizemos desde o governo Fernando Henrique para cá, porque todas as outras tiveram uma melhora importante. A pior não. A única que foi muito ruim é justamente a reforma tributária. Caiu na mão de quem? No governo do PT para fazer reforma tributária, que não tem a menor noção do que está fazendo, que só quer aumentar gasto e por isso tem que aumentar a receita, aumentando o imposto que você paga, que eu pago, que todos nós pagamos. Então, a reforma tributária no governo do PT, ela deu errado porque foi no governo do PT. Veja que a reforma da Previdência foi no governo Bolsonaro e você teve uma economia gigantesca. A reforma trabalhista foi no governo Temer e você melhorou o ambiente de trabalho no país. Agora o Supremo está arrebentando a reforma trabalhista por outras decisões. Mas veja só, governos comprometidos com uma questão fiscal, ou seja, com responsabilidade fiscal, com responsabilidade com o presente e o futuro dos brasileiros, fazem boas reformas. Governos que não têm essa preocupação, só têm preocupação eleitoral ou eleitoreira, se você quiser usar essa expressão, como é o governo Lula, vai produzir agora uma reforma tributária que é ruim, que vai ter que ser revista pelo próximo presidente, e tudo indica não será a reeleição do Lula, porque basta ver as pesquisas que estão mudando, e agora essa escala 6x1 é absolutamente eleitoreira. O governo está querendo falar também de imposto, de tarifa zero para o transporte público.
Quando você dá zero para alguém, você tem que tirar de outro alguém. Este outro alguém é o Estado. O Estado hoje está com um problema. As prefeituras, os estados e também o governo federal não tem dinheiro. O Cauty falou agora há pouco de gasto discricionário. Gasto discricionário tem os gastos obrigatórios. Por exemplo, salário, repasses, essas coisas, está tudo na Constituição. O mínimo para a educação, o mínimo para a saúde. Isso é gasto obrigatório. Aí tem um espaço pequenininho, chama-se gasto discricionário, é que o governo pode investir, por exemplo. Ele pode escolher onde gastar. Isso está ficando cada vez menor. Na verdade, vai ficar negativo. Você já não vai ter gasto discricionário. Aí o governo está querendo fazer o quê? Essa conta não fecha. Não é uma questão de discutir a carga horária de trabalho das pessoas, como elas podem viver melhor. Isso tudo é justo, isso tudo é necessário. Mas você só faz isso num ambiente que você tem condições de fazer. Não num ano eleitoral. No ano eleitoral deveria ser proibido esse tipo de discussão. Porque ou o governo tenta tirar vantagem eleitoral com isso, ou você acua a oposição para não dizer não uma coisa que ela, obviamente, num outro momento diria não, que o Cauty já mencionou. Ou seja, nós estamos no pior momento para discutir esse assunto. E todas as evidências técnicas de gente que estuda o assunto, e estou falando de gente competente, tá? De gente séria, é importante frisar isso. Não estou pegando dado do IBGE em que os funcionários se demitem porque não estão se sentindo livres para fazer o estudo que o IBGE faz. Isso é grave no país. Tem matéria da Revista Oeste, inclusive da revista de dias atrás, que demonstra claramente isso. Mas você tem acompanhado isso na mídia. Eu estou falando de gente séria que demonstra que isso é um problema hoje, porque você não tem espaço fiscal, você não tem condição de fazer isso. Além do que, você não vai pensar verdadeiramente no trabalhador. Se lá na frente essa reforma, essa questão do 4x3, ou seja lá o que for, trouxer mais desemprego, quem é que banca essa situação? Como é que se responde para esse trabalhador que vai perder o emprego? Até porque, desde a reforma trabalhista, isso está muito claro. O acordado é sobre o legislado. Ou seja, a legislação determina uma coisa. Se uma determinada categoria vai lá e conversa com o seu sindicato, com a sua o empregador, e consegue um acordo, aquilo prevalece sobre o que está na lei. Não precisa de nova legislação. A reforma trabalhista foi visionária nesse aspecto, inclusive. Aliás, era uma discussão que o próprio Fernando Henrique falava lá dos anos 90 ainda. O negociado precisa prevalecer sobre o legislado, porque as pessoas têm competência de discutir a sua vida. Marcília, rapidamente para fechar. Rapidamente, eu queria... Bom, esse Paulo Aze é centrão, né? É um parlamentar do centrão. E aí é que a minha questão vai por aí, né? O governo, ele não está preocupado com as consequências do fim da escala. Eu acho que o governo não tem nem ideia, nem sabe o que é isso. Não sabe nem o que é a escala 6x1, e menos ainda o fim da escala 6x1. Ele quer aprovar um título, ele quer aprovar a manchete eleitoral, como o Piotr estava aqui, inclusive, dizendo, nesse momento eleitoreiro, um projeto eleitoreiro, ele quer aprovar e dizer assim, olha, eu melhorei a sua vida, eu fiz você trabalhar menos. Num país como o nosso, isso é uma vantagem, né? Lamentavelmente tem gente que acha que isso o governo fez bem ao permitir que as pessoas trabalhem menos. Mas o meu ponto é que esse parlamentar, esse relator sendo do centro, ou centrão, isso é uma abertura para se negociar uma relativização desse projeto em algum momento. E aí é o meu temor. Quer dizer, eles aprovam, a esquerda aprova o título, aprova a manchete, conta para o povo o que fez, e esse relator abre um mercado, um balcão de negociações que não favorece o empreendedor, não favorece o conservador, não favorece a direita. Quer dizer, nesse momento eleitoral, é uma forma de não apenas essa manchete poder ser contada ao eleitor de esquerda, mas também abre-se um balcão de negociações que vai, óbvio, prejudicar aqui a todos nós. Então, enfim, é ruim para todo mundo. O projeto, ele não vai trazer benefício nem a quem acha que o fim da escala é favorável.